Olá, tudo bom com vocês? O meu nome é Marcelene Dias, eu sou professora, contadora de histórias e estou aqui juntamente com Sarol Catarina para saudar Franklin Cascais, entre lendas e mitos. E eu vou compartilhar com vocês uma lenda, o avô da montanha. É uma lenda norte-americana e que começa assim. Há muito, mas há muito tempo atrás, havia um menino chamado Corvo, cujos seus pais morreram ao mesmo tempo. E a tristeza de Corvo foi tão grande, mas tão grande, que ele construiu um abrigo lá na floresta, do outro lado da aldeia. Ninguém da aldeia tentou impedir, pois as pessoas elas entendiam a sua necessidade de estar sozinho e pensavam que ele retornaria assim, mas assim que sua tristeza diminuísse. Passaram-se então 3 luas. As folhas das árvores, elas começaram a cair, a se desprender, e o inverno chegou. Quando começaram a cair, ploc, 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 os primeiros floquinhos de neve, Corvo se lembrou da festa da lua gelada. Ele tinha recordado das canções que eram entoadas todos os anos. E as canções eram entoadas por conta da festa. E ele lembrou também o quanto a sua mãe gostava daquelas canções. Então, pela primeira vez, ele decidiu retornar à aldeia, porque ele estava com muita saudade mesmo. Ele arrumou rapidamente todas as suas coisas, jogou na bolsa, colocou sobre o ombro e iniciou a sua jornada de volta. Durante muito tempo, o tempo que ele havia se afastado da sua aldeia, ele tinha vivido sozinho, ele vivia sozinho. Ele não tinha preocupação com a sua aparência. A única preocupação que ele tinha era de caçar, de coletar os alimentos, de fabricar ferramentas, de tecer as roupas com as peles dos animais e cuidar do abrigo onde ele morava. Ele não fazia ideia de que o seu rosto, o seu cabelo, eles estavam sujos, de que necessitava de tomar banho. E, infelizmente, quando o corvo se aproximou da aldeia, um grupo de meninos começou a caçoar dele, tampando o nariz enquanto ele passava, e começavam a chamá-lo. Sai daqui, seu fedido! E começaram a rir dele. Se jogavam no chão dando gargalhadas. Corvo, que ainda não, ele se sentia ainda com seu coração triste pela morte de seus pais, então ele decidiu naquele momento abandonar de vez a sua aldeia. Ele deu meia volta e se pôs a caminhar de volta lá para a floresta, sem olhar para trás. E dizia: eu sou inteligente, eu sou rápido, eu sou forte, sou sábio. Dizia para si mesmo: não preciso desse lugar. Naquela mesma noite, Corvo desfez o seu abrigo e rumou para o sul, orientando-se pelas estrelas. Ele nem sabia para onde ele estava indo, o que ele iria encontrar. Enquanto ele observava as estrelas que cintilavam no céu e também o localizavam, né? O seu sentimento, o sentimento de perda, de tristeza, ele foi se transformando em curiosidade e entusiasmo. E depois de algumas horas de caminhar por um território que ele nunca tinha visto, nunca tinha explorado, Corvo parou e ficou assim, observando a correnteza. Ele seguiu o som rápido e violento do curso das águas, até um lugar onde ele descobriu uma pequena canoa escondida lá na margem. Ele olhou para um lado, olhou para o outro.
tudo resplandecia à luz da lua. Então o corvo agradeceu. Obrigada, grande espírito, obrigada, grande espírito, disse em voz alta, enquanto tirava da sua bolsa um pouquinho de tabaco e oferecia ao rio, antes de entrar na canoa. Assim que o corvo colocou o remo na água, surpreendentemente, a canoa recuou e depois avançou, recuou e depois avançou. E em seguida ela se ergueu lentamente para fora d'água e ficou flutuando ali por um momento. Sobrevoou silenciosamente o rio. E o coração de corvo se encheu de alegria, enquanto ele atravessava as nuvens e adentrava o céu noturno. Ele seguiu o rumo do sul, observando a copa das árvores lá do alto. Balançavam-se assim à luz da lua. Viu os animais, todos reunidos à margem do rio. Viu também os pássaros da noite, um morcego voando bem alto, enquanto ele navegava silenciosamente. Por fim, a canoa começou a descer. Desceu lentamente, a quilômetros de distância do lugar onde ele tinha pego a canoa. Naquela hora, a lua brilhante estava muito mais alta, e as suas sombras, elas cintilavam e salpicavam assim a terra. Enquanto as árvores, as árvores balançavam, farfalhavam com a brisa suave que soprava sobre o rio. O corvo remou rapidamente até a margem e saiu da canoa. Quando olhou ao seu redor, ele notou o rosto de um homem esculpido no grande penhasco que estava logo à sua frente, na frente do rio. Ele viu também que o penhasco fazia parte de uma montanha que estava coberta de floresta, onde havia uma clareira lá no topo. Vou construir meu abrigo no topo daquela montanha, disse Corvo. Lá eu dormirei, perto das estrelas, e poderei observar o rio serpenteando e se precipitando lá embaixo. Ansioso, ele subiu, atravessou a floresta até o cume da montanha. Aí ele cantava baixinho, e enquanto ele cortava os brotos, as cascas de árvores para fazer o abrigo, o corvo trabalhou muito, mas trabalhou rápido. Muito antes do sol nascer, ele já estava dentro do seu abrigo, deitado, descansando. Mal fechou seus olhos, ele ouviu uma voz grave e rouca de um idoso. Você não está esquecendo alguma coisa, Corvo? Seus olhos se arregalaram, seu coração bateu forte. Ele não se moveu, ficou ali paradinho. Ainda que ele se esforçasse para descobrir de onde vinha aquela voz, era uma voz misteriosa. Você fez uma longa viagem, jovem Corvo. Por isso está cansado, esquecendo-se até dos bons modos. Corvo levantou-se rapidamente e a sua mão procurava a bolsa com tabaco. E ele falou: Perdão, avô da montanha. O senhor tem toda a razão. Eu estou muito cansado. Mas nem por isso eu posso deixar de agradecer por esse lugar maravilhoso onde eu construía o meu lar. Então ele pegou na bolsa o tabaco e jogou sobre o rochedo. Agora deite-se, Corvo, que lhe contarei uma história, disse o avô da montanha. Raul. Corvo observava as estrelas. Elas estavam se movendo no céu enquanto ele escutava as histórias do avô da montanha sobre as primeiras pessoas da terra. Logo que terminou a história, o avô da montanha deu algumas instruções para Corvo. Quando eu disser, Raul, é sinal de que vou contar uma história. Você deve responder, Nil. E enquanto eu contar a história, dirá de vez em quando o rei, para eu ter certeza de que está escutando. Quando eu terminar, você deve me dar um presente.
para manter o equilíbrio entre o dar e o receber. Corvo jogou mais uma vez outra pitadinha de tabaco sobre o rochedo e, antes de se afastar da beira do penhasco, disse: Avô da montanha, eu farei tudo o que desejar. E voltou para o abrigo. No dia seguinte, Corvo caçou pássaros, pegou os animais pequenos, tirou cuidadosamente a pele deles, cozinhou, secou a carne e guardou as peles. Naquela noite, enquanto esperava na beira do penhasco, olhando as estrelas, ele estava esculpindo uma coruja no osso da perna do pássaro. O avô da montanha anunciou, Nil, avisando que iria contar uma história. Nil! Exclamou o corvo, obediente às respostas, claro. Durante muitas horas, o avô da montanha contou uma história atrás da outra, e de vez em quando o corvo dizia Nil! Ou rei, exatamente como fora instruído, sempre jogando uma pitada de tabaco sobre o rochedo para expressar sua gratidão por cada uma daquelas histórias. Quando o avô da montanha contou a última história, Corvo decidiu dar a ele a coruja que acabara de esculpir. Avô da montanha, eis aqui algo que fiz com as minhas próprias mãos. E deu ao avô da montanha. No dia seguinte, Corvo conheceu uma aldeia muito distante, ao leste do penhasco. Alguns caçadores ofereceram-lhes para lhe ensinar como caçar animais grandes. Em uma semana ele matou seu primeiro servo. Ele ficou tão feliz, tão contente, porque pôde fazer um belo traje para vestir. Também precisava de uma bolsa bonita, então ele perguntou aos caçadores se conhecia ali pela aldeia alguém que soubesse costurar para fazer uma bolsa para ele. E seguindo a indicação dos caçadores, ele foi até o abrigo de uma anciã. Para sua surpresa, a neta do ancião o recebeu e foi logo lhe dando um presente, uma bela bolsa decorada, com contas brilhantes que formavam o desenho de um corvo. Como você vê, eu já estava esperando o corvo, disse a moça. Aqui está a sua bolsa. A anciã deu um passo à frente e sorriu, segurando as mãos de Corvo, enquanto olhava dentro dos seus olhos, e disse: Eu vi em sonhos, jovem Corvo. Você vinha até a minha casa para se casar com minha neta. Já se passaram 2 luas e durante esse tempo nós preparamos tudo para a sua chegada. Seja bem-vindo. Corvo olhou para a donzela e não aguentou. Deu logo aquele sorrisinho de canto de boca. O seu coração estava repleto de gratidão e amor. Então ele preparou-se, E a festa aconteceu. Ele casou com a moça. E ao nascer do dia, Casaram e voltaram lá para o penhasco, foram morar lá. E na primeira vez em que o avô da montanha disse: Nil, a esposa de Corvo sorriu. Esta é a voz do meu avô, disse. É uma dádiva ouvi-lo e compartilhar de sua sabedoria. Todas as vezes que nós escutarmos uma história, você vai esculpir um objeto que representará cada uma das histórias. E eu farei uma bolsa para você guardá-los. E durante o inverno, Corvo e a esposa escutaram assim, muitas, mas muitas histórias sobre o povo do céu, sobre as primeiras pessoas da terra, sobre os animais, o sol, a lua. Quando chegou a primavera, a bolsa de Corvo estava assim, repleta de histórias. E um dia, a esposa de Corvo sugeriu que ele voltasse para o norte. Vamos visitar as pessoas de sua aldeia, ela disse sorrindo. Eu não posso. Eu não posso, respondeu o Corvo com o coração cheio de tristeza. Dei as costas para minha aldeia, se me despedi e não falei com ninguém. Não importa, respondeu a esposa, toda imponente. Agora você é um portador de histórias. O avô as transmitiu para levá-las para as pessoas. Você será saudado com todo o respeito e gratidão, aonde quer que você vá. E está na hora de você voltar para o norte. Ela insistiu.
olhando para o céu, que já estava lá escurecendo. Então o casal desceu do rochedo e a esposa ia na frente. Ela dirigiu-se para o rio, para o mesmo lugar onde Corvo havia escondido a canoa. Ele logo perguntou: "O que você sabe dessa canoa?" E ela riu. "Quem você acha que lhe mandou este barco mágico?" Corvo sorriu e os dois entraram na canoa, que novamente se ergueu para fora do rio logo que eles mergulharam o remo na água. Assim como antes, a canoa se elevou silenciosamente, atravessando as nuvens e passando pelas estrelas. Quando eles desceram perto da aldeia de Corvo, a esposa logo lhe pediu para que ele se despisse. "Tire suas roupas, tire, e entre ali." Apontou para o imenso buraco no tronco da árvore. A essa altura, Corvo já tinha dúvidas sobre a sabedoria da esposa. Aliás, ele não tinha dúvida nenhuma. De modo que ele entrou rapidamente no oco, no oco da árvore, e saiu todo vestido, com traje todo lindo, bordado com desenhos misteriosos, calçando mocassim, todo enfeitado de contas brilhantes. Quando eles entraram na aldeia, ninguém reconheceu o Corvo. Primeiramente vieram as crianças e depois os adultos. Os adultos chegaram, olharam, todos cercaram o casal e Corvo saudou seu povo respeitosamente. "Eu sou o Corvo, o menino órfão que há muitas luas saiu desta aldeia." Com o coração cheio de tristeza e sentindo-se com muita raiva. "Agora eu estou retornando para falar de minha jornada e oferecer as histórias que eu recebi do avô da montanha." As pessoas se entreolharam. Histórias? Que histórias são essas? Perguntaram umas para as outras. Reúnam-se, disse Corvo. Venham, já com a bolsa na mão, cheia de histórias. Eu lhes contarei as histórias do povo do céu, das primeiras pessoas da terra, dos animais, da lua e do sol. Corvo tirou o primeiro objeto e foi tirando um após outro. "Raunil!" anunciava ele com grande prazer no início de cada história. E sorria ao ouvir as pessoas responderem: "Nil!" Corvo viu os olhos arregalados das pessoas enquanto contava as histórias. O riso ecoava quando as narrativas enchiam aquela gente de alegria. Enquanto Corvo ele compreendeu e foi compreendendo o poder que as histórias tinha. À medida que ele ia contando, ele foi percebendo o rosto dos ouvintes. Eles passavam da alegria para a tristeza, da tristeza para o medo, e retornavam para a alegria. Ele entendeu também a importância do seu papel como contador de histórias. Assim que Corvo retornou à sua casa, na montanha, ele se dirigiu para a beira do penhasco, onde tinha ouvido todas aquelas histórias. "Raunil!" exclamou ele, colocando a mão na bolsa e foi lá, espalhando o tabaco em cada cantinho. "Nil!" respondeu o avô da montanha. "Alguns meses atrás, disse Corvo, havia um órfão solitário sobre os ombros do avô da montanha. Aquele menino, agora um homem, recebeu lindos presentes. Eu vou honrá-lo, avô da montanha, pelo resto dos meus dias. Contarei histórias do povo do céu, das primeiras pessoas da terra. Contarei histórias dos animais, da lua, do sol. Assim como você, eu vou honrar, avô da montanha, dando o que recebi." Corvo manteve a sua palavra. Ele contou histórias até ficar bem velhinho. Mas antes de Corvo morrer, ele ensinou para o seu neto todas as histórias contidas na bolsa. E enquanto o neto do Corvo ficou velho, ele também narrou ao seu neto cada uma das histórias. E dessa forma, de avô para neto, as histórias foram transmitidas através das gerações, até os dias de hoje. Quem me contou essa história não está aqui para confirmar. Quem me recontou essa história foi Burling Mutten. Quem ilustrou foi Sean Bailey, da editora Paulinas. Vitória, Vitória, acabou a história. Viva o Sarau Catarina, viva a Franklin Cascais, vivam as lendas e os mitos.
Um beijo para vocês.